porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje eu quero que você fique até no final desse vídeo, já comente amém, favorite aqui no canto e marque alguém que precisa tomar decisões. Nós vamos ler à luz da palavra hoje decisões que glorificam a Deus. E a pergunta que eu tenho para você é assim: você já parou para pensar quantas decisões você toma todos os dias? Desde que a gente acorda, né? Desde as menores a menos importantes, menos significativas, desde como escolher o que comer no café da manhã, até as maiores que envolvem a nossa decisão da carreira, né? Seguir os passos, né, de alguém, ou principalmente aí voltado à questão de relacionamentos, né? Com quem eu vou casar, aonde eu vou morar, situações que envolvem o nosso futuro, né? E nos trazem muitas vezes, né? Que é o que a gente conversou no devocional de ontem, o medo, a dúvida, da rejeição, que são paralisadores, né? Então, mas o que realmente nos guia, o que faz com que a gente tome essas decisões? Elas são baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Quais são os fundamentos, as regras, os princípios, as leis que regem essas nossas escolhas? Então, será que nós estamos se baseando nessas decisões apenas pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos? Ou nós estamos permitindo que algo maior, algo dentro de um propósito que é perfeito, debaixo de uma vontade que é boa, perfeita e agradável, nos guie? Será que nós estamos permitindo que realmente Deus e o Espírito Santo nos guie todos os dias? Fala pra mim aí. E hoje nós vamos explorar, então, debaixo dessa narrativa aí, como nós vamos tomar decisões que podem glorificar a Deus, mesmo quando todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas são edificantes. Nós vamos refletir hoje sobre 1 Coríntios 10, 23 e Isaías 55, 8, que é para entender que os pensamentos, os caminhos de Deus são muito, mas muito superiores do que os nossos. Você concorda? Digite amém aqui para mim, que a gente vai explorar a palavra bíblica e nós vamos ler, meditar e profetizar sobre essa palavra no dia de hoje. Então, em Coríntios, do capítulo 10, 23, realmente ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele fala da liberdade cristã e também fala da maneira como da qual nós devemos exercer essa liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso fala da controvérsia de alguns cristãos que afirmava que seus direitos, né, estavam ligados à liberdade de se comportar-se bem como eles entenderem. E ninguém busca ao seu próprio proveito, antes cada um de outrem, que deveria ser traduzido: cada homem é para o bem dos outros, o que significa que devemos pensar com os outros a respeito de tudo o que fazemos. Liberdade não quer dizer que procurar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. E aí onde que diz ali no capítulo 31, no versículo 31, que fala assim: portanto, comais, quer bebais ou fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em tudo que fizemos, devemos sempre nos perguntar: isso traz a glória de Deus? Então eu quero que você reflita comigo justamente nesses pilares. E em Isaías, que é o que a gente vai meditar e a gente vai conversar sobre alguns pontos que eu anotei aqui, no capítulo 55, no versículo 6, ele fala assim: buscai ao Senhor enquanto ele pode ser achado, e invocai-o enquanto ele está perto. Então aqui ele fala justamente sobre o Espírito Santo, né? Que justamente a gente tem essa oportunidade de buscar esse entendimento. E lá no versículo 8 ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, assim diz o Senhor. E nessa passagem de pensamentos de Deus, ou caminhos de Deus, ele fala que eles estão acima da compreensão do homem, que deve aceitar essas declarações pela fé. No entanto, no versículo 8, em essência, ele aponta o sacrifício de Cristo que aconteceria cerca de 800 anos depois do que foi escrito, no qual ele efetuaria realmente a redenção da humanidade aí, pelo menos para aqueles que creem, né?
E aí no versículo, quando diz ali, no versículo que fala no 9, como por assim que são mais altos que o céu, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Então, por meio da palavra são alguns dos pensamentos e caminhos. No entanto, muito poucos crentes que realmente sabem aproveitar o tesouro da sabedoria. E no versículo 11 fala: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes que faça o que eu quero e prosperará naquilo que a enviarei. Então a palavra de Deus, ela é criativa. Quando pronunciada, o resultado é obtido. Não é dada apenas para aqueles momentos especiais, mas para o benefício do povo de Deus. Então o sentido da palavra aqui é justamente o que? Não a direção, mas a missão, né? Que é o que fala ali: porque assim como desce dos céus a chuva e a neve, e não voltam para lá, mas regam a terra, assim também faz germinar e produzir, e dar semente ao que semeia e pão ao que come. Ou seja, a palavra não voltará vazia. Então, em cima dessas palavras proféticas, agora nós vamos meditar, especificamente refletir em alguns pontos que eu anotei aqui para a gente poder contextualizar. Então nós lemos aqui em Coríntios 10, 23, que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E a pergunta-chave é: aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, estão glorificando a Deus? Em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então a gente vai refletir sobre 4 pontos que eu anotei aqui. Sobre, primeiro, a liberdade com responsabilidade, a prioridade, que é a nossa edificação, né? E aí principalmente nos pontos 3 e 4, que são os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, onde a gente vai tomar decisões respaldadas aí nessa sabedoria segundo a palavra de Deus. Então, como todas as coisas te são lícitas, quer dizer que em Cristo nós temos essa liberdade, né? E essa liberdade, ela tem que ter uma responsabilidade da gente agir de uma maneira que glorifique a Deus. Então, nem tudo que é permitido edifica ou beneficia a nossa vida espiritual. Então, um exemplo é que nós podemos ter a liberdade de escolher como nós vamos gastar o nosso tempo, né? Então, com entretenimento de modo geral. Mas a gente deve considerar que essas escolhas, será que elas estão edificando a nossa fé, nos ajudando a crescer na nossa caminhada com Deus, né? Quanto tempo eu gasto? Às vezes o celular é uma bênção, né? A gente tá aí com as redes sociais, a gente tem esse entretenimento, tem a maneira de alcançar outras pessoas, mas o que eu tô usando tá glorificando a Deus? As mensagens, aquilo que eu tô ouvindo, aquilo que eu tô falando, aquilo que meus olhos estão consumindo na tela do celular, edificam e glorificam a Deus? Reflita comigo. Então, a nossa prioridade, ela tem que ser sempre a edificação. Então, nem todas as coisas, elas edificam, elas constroem algo em nós, elas glorificam a Deus, né? Então, quando a gente, nós precisamos fazer o quê? Escolher as coisas que edificam, até mesmo nas situações que devem refletir esse amor a Deus e servir como exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Porque a maneira mais, vamos dizer assim, simples da gente evangelizar, ou da gente ter uma vida com Deus, é a gente falar dos frutos, né, que edificam os outros. Então, esse participar realmente de atividades que promovem o crescimento espiritual, estudo bíblico, devocional, grupo de oração, serviço na igreja, né? Então tem várias formas de realmente a gente fazer a diferença em meio a esse tempo. Então, a pergunta que eu faço para você: aonde está a tua prioridade? Ela está nessa edificação? Ela está em buscar, em glorificar a palavra de Deus, glorificar Deus através da sua vida? E os pensamentos de Deus, né? Então, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, muitas vezes a gente fica ansioso, entediado, né? Porque a gente não entende o tempo certo do mover de Deus, que são os planos perfeitos que Ele tem. Então, a gente aprender a confiar, a descansar nesses caminhos, entender que Deus tem o melhor para nós, é preciso a gente alinhar as nossas decisões com a vontade de Deus, com o que a palavra diz, e compreender completamente, né?
principalmente quando a gente enfrenta uma decisão difícil, né? Que a gente tem dificuldade às vezes em buscar uma orientação de Deus, né? E a melhor forma é a gente orar, a gente declarar, meditar na palavra, confiar que Ele nos guiará. E através do entendimento, através do Espírito Santo, realmente Ele vai nos dar esse caminho que é certo. Então essa caminhada com Deus, né? Esse caminho com Deus, ele faz com que a gente entenda, né, como diz a palavra, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então os caminhos eles podem parecer certo para nós, mas para Deus tem um propósito maior e perfeito. Então a gente sempre tem que buscar que esses caminhos, né, que nos conduz para o bem, e em situações muitas vezes de incerteza, que quando tá tudo, como diz assim, tudo em ordem, é fácil a gente tomar decisão. Quando a gente tem a luz, né, quando a gente está na situação na estrada, né? Como diz, quando todo mundo que já pegou um GPS e desatualizou em alguma situação, entrou para uma estrada obscura, né? Como saber se eu estou no caminho certo, né? Então, esses planos de Deus para o nosso crescimento, para o nosso caminho, para a nossa edificação, ele está justamente a gente configurar a nossa incerteza, né? Que são as falhas humanas, as decisões que a gente toma muitas vezes pela carne, e a gente entender que esse alinhamento ele depende realmente de um confiar em Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje, ligado a essa reflexão, esses 4 pontos do que a gente discutiu até aqui, é falar o quê? Como que você pode usar essa liberdade em Cristo para fazer escolhas que edificam e glorificam a Deus? Fala para mim. Quais áreas da sua vida precisam desse alinhamento com os pensamentos e caminhos de Deus? Fala para mim. Qual porta que você está batendo, que está emperrada, você está guardando resposta em qual área? Então Deus manda te falar que é necessário você alinhar os teus pensamentos com o propósito e a vontade de Deus. Como que você pode confiar mais nos planos de Deus, mesmo quando não os entende completamente? Você crê? Você tem fé para confiar no teu Senhor? Aquele que te prometeu, aquele que tem grandes planos para a tua vida, aquele que é perfeito, aquele que nos traz à tona ideias, informações que pela sabedoria de Deus a gente toma, não só pela emoção carnal, mas realmente por uma direção, uma revelação de Deus? Você crê que é esse Deus que quer alinhar o teu caminho hoje? Fala para mim. Então, como lendo novamente aqui em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que eu quero e prosperará naquilo que eu a enviei. Então eu estou sendo boca de Deus aqui, mensageiro de Deus, para falar para você que Deus tem planos melhores e perfeitos para a tua vida. Ele quer alinhar o teu propósito, alinhar o teu chamado, a tua vocação, para que haja um romper de Deus nas áreas no qual estão paralisadas. Amém? Então eu quero que você marque alguém que precisa de uma oração. A gente vai orar junto, buscar a presença de Deus e declarar com fé hoje que Jesus Cristo é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu declaro, Pai, sobre esse dia, Pai, que haja um alinhamento da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que melhor são os Teus planos do que os nossos, Pai. Que nós possamos tomar, ó Pai, decisões, Pai, em coisas, ó Pai, que são lícitas, Pai, mas que nem tudo nos convém. Que nós possamos tomar, Pai, perguntar ao Espírito Santo se essas decisões estão glorificando o Teu nome, Pai. Que haja um alinhamento de expectativas, de experiências contigo, Senhor, e que nós possamos, Pai, alinhar a nossa fé de uma maneira, Pai, que os nossos pensamentos e os caminhos com os Teus, Senhor, guia-nos, Pai, para que em todas as nossas decisões, Pai, nós possamos confiar em Ti, Deus, sabendo que os Teus planos, Pai, são para o nosso bem, mesmo que recebemos correção ao longo do caminho, Pai, mesmo que nós somos, Pai, muitas vezes, ó Pai, impactados, ó Pai, pelo medo, pela dúvida, Pai, que o Senhor possa trazer clareza, Senhor, que as decisões, mesmo não tendo, Pai, todas as informações, Pai, nós cremos que nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Então, debaixo dessa oração, nós confiamos nos Teus planos, Pai, e nós vivemos para a Tua glória. Então, eu declaro, Pai, nesse dia, em nome de Jesus Cristo, um romper de Deus, um alinhamento espiritual para que os Teus pensamentos
pensamentos estejam alinhados, ó Pai, nos nossos caminhos, nas nossas decisões, Pai. Em nome de Jesus, pela fé eu declaro e profetizo nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Mova-se! Ótimo dia!